Ô, Farley, a gente sabe, você sempre foi muito respeitado em todo o meio pelo fio de doutrina, pelo fio da palavra. A gente estava até conversando, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre a igreja ainda, mas eu queria muito saber, a gente falou até um pouquinho sobre o cenário da igreja hoje. O Brunão tá ansioso. Tramontina. O cara tá... Tramontina. Não, Queria falar, só não tô brincando, mano, é que eu já sabia que... Não, é que você tá ansioso pra ouvir ele falar sobre isso. Na verdade, o Farley Ele tem uma queria que fosse mensagem o primeiro incrível assunto. chamado A Graça Manca. A Graça Manca. É muito boa, que eu não encontrei mais no canto nenhum essa mensagem. Muito, muito boa. Tem lá na Orvalho. Na Orvalho eu sei que tem. Tá vendo? Você não paga? No aplicativo do... Você vai achar. Mas era lá mesmo, do podcast lá que eu procurei um tempo atrás. De novo, não achei, não. Mas qual que é a pergunta? Ficou no meio do caminho. Porque fui interrompido. Falou devagar. Peraí. O Brunão te interrompeu? O Brunão falando de prolixo. É verdade, né, Medina? O Brunão te interrompeu. Não pode ser verdade, não. Gente, vamos fazer um corte disso que é... muitas voltas pra fazer uma pergunta. Falou de prolixo, o cara que fala rapidinho. Não dá, cara. Não dá. Espaço pra nós dois. O que você acha? O que você tá vendo sobre o hoje da igreja? Então, cara, eu li um livro do John Stott esses dias e ele dizia algo muito interessante. Ele falava que toda geração tem os valores que são absolutos, que são indiscutíveis. Uhum. Então ele fala, por exemplo, na geração da Segunda Guerra, a hombridade, o defender a família era um valor que ninguém discutia, porque isso era muito latente dentro do contexto. E ele falava, olha, essa geração de agora, ele falou, se fosse para escolher, talvez o principal valor, que é inquestionável, seria a tolerância. Então, cara, tudo é tolerável, todo ponto de vista tem que ser respeitável, né? E isso, legal, cara, ideia, né? Muito interessante. E isso, claro, reflete muito na igreja, né, cara? E eu vejo que essa tolerância, ela entra na doutrina. E parece que o grande segredo para a igreja conseguir tocar essa geração é a igreja ser tolerante. Cara, eu vejo a igreja abraçando isso como geral. Só que a Bíblia diz que o que liberta é a verdade, não é a tolerância, cara. E a verdade, ela é rígida, ela é inflexível. Então, o John Stott tem uma frase mais ou menos assim, que ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, cara, quando você flexibiliza a verdade para ela ser aceita mais fácil, se tira dela todo o poder que ela tem de transformar as pessoas. Ela já não é mais a verdade. Então, é essa coisa, cara, tudo é relativo, né? Eu lembro que um tempo atrás os caras me convidaram para um evento e fizeram uma mesa assim. Uma mesa para discutir alguns temas. E daí os caras estavam falando sobre isso, sobre o amor na igreja. Já era novembro você já está de saco cheio de viajar, não é? Você já não aguenta, você sobre já o amor. Aquele evangelho. E daí começou. Não, cara, eu tive várias crises ministeriais em novembro. Sempre. Não, mano, quando chega final de novembro, eu já tô assim, cara, com raiva de crente. Eu não quero nem ver a cara do Brunão, mãe. Fala, Deus, misericórdia, quero sair de férias, cara, porque a gente, você quer estar com as pessoas, mas eu chego final de novembro, já tô azedo. E daí eu tava no evento e alguém começou a falar, não, amor. E, cara, eu já tinha ouvido isso várias vezes no ano. E aí o cara falou assim, não, cara, porque Jesus, ele não condenou a mulher adúltera, né? Falou aquele que tem na mesa, na frente da galera. Na frente da galera. Cara, não, então a gente tem que amar, a gente tem que acolher, a gente não tem que tacar a pedra. Cara, eu já tava assim, agoniado. Eu fui me segurar, eu tentei me segurar. Aí o cara tava terminando falando, não. Falei, gente, só um pouquinho. Vamos só entender uma coisa aqui. Falei, gente, a primeira coisa que a gente está tirando é o que Jesus fala depois. Cadê teus acusadores? Não estão aqui? Eu não vou te condenar também. Só que depois ele diz, vá e não peques mais. Eu falei, cara, essa é a primeira coisa que vocês esquecem. Eu falei, cara, outra coisa é que a gente não está falando de evangelismo, a gente está com gente da igreja aqui, fazendo uma conferência para a igreja. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que a galera, na hora das bênçãos, o cara quer ser filho, quer ser discípulo. Agora, na hora da disciplina, o cara quer ser mulher adúltera. Eu falei, o que você quer ser? Você quer ser discípulo, filho, ou que você quer ser mulher adúltera? Porque as duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. Então, pelo amor de Deus, decida o que vocês querem ser, né, cara?
Então eu vejo uma confusão disso, né, cara? Do amor. Novembro, né? Novembro. Eu vejo, assim, uma confusão, porque sabe uma das coisas que eu acho mais grotescas, cara, que é o que eu falo nessa mensagem, graça manca? Porque a Bíblia fala que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas ela nos ensina a viver de maneira piedosa, santa. Então, a mesma graça que me perdoa é a graça que santifica. Só que parece que se prega o evangelho hoje que o verdadeiro amor de Deus é Deus te amar e passar os panos no teu pecado, cara. Não, por quê? Porque Deus ama, cara, mas Deus entende que é difícil. Deus é fofinho. Né? Deus é fofinho. Agora, cara, isso não é amor. Porque que sentido que faz um Deus que te ama, que perdoa os seus pecados, mas deixa você na lama, cara? Então eu pego o porquinho, tiro da lama, faço uma funilaria nele, lavo ele, deixo ele cheirosinho e jogo ele na lama de volta. O amor não é te deixar na lama. O amor é te mostrar que, cara, que a mesma graça que te perdoa, ela te santifica para você nunca mais voltar para esse lugar de pecado. Então tem uma distorção muito grande. E eu acho que talvez o desafio para a nossa geração é entender, cara, que culturalmente as palavras perderam muito valor, né? Por quê? Porque você está pregando, eu estou falando de amor aqui, eu estou falando do amor ágape, cara, o amor bíblico. Mas o cara tá lá e ele tá entendendo que o amor que eu estou pregando é tolerância. Então, quando você chega para ele e fala que ele tem que mudar de vida, ele fala, pastor, não me amou. Então eu estou falando de amor e ele está entendendo a aceitação. Aí ele vem e fala as presepadas dele, eu dou no meio dele, ele acha que eu não estou amando. Então, essa construção de doutrina, cara, ela é essencial, né? E a verdade é aquilo, cara, que Paulo vai falar para Timóteo. As pessoas têm comichão nos ouvidos para se cercar de mestres que digam para elas aquilo que elas querem ouvir. Mano, é muito verdade isso, né? Eu lembro que eu atendi, cara, eu não faço isso sempre, né? Mas, às vezes, o que a pessoa precisa, cara, é um choque de verdade. Porque aquilo que eu falei, o que liberta não é a tolerância, é a verdade liberta. Às vezes o cara precisa de um choque de verdade. Eu lembro que uma vez eu atendi um cara, ele estava um tempinho na igreja, e aí ele marcou um atendimento comigo, o cara rasgou o coração, e o cara que tinha aquele histórico desgraçado, assim. Sabe aquele cara que o cara fez 14 anos, o pai levou ele num prostíbulo para perder a virgindade, todos os irmãos metidos com pornografia, com tudo. Esse cara estava na igreja, se dizia convertido e começou a namorar com uma menina que estava no processo de conversão. E aí ele veio e confessou, falou, não, cara, eu tenho relação sexual com ela, porque é muito difícil, porque eu cresci assim, porque eu cresci na imoralidade. O cara tem todas as desculpas, né? Eu falei, cara, você tem que entender o que você quer. Você quer Jesus, você tem que mudar isso. Você tem que, cara, intensifica a sua vida devocional, vai no grupo familiar, confessa seu pecado, pede para alguém te acompanhar, toma uma decisão com essa menina de não fazer isso. Beleza, aconselhei. 2 meses depois, o cara me ligou, marcou o atendimento. Cheguei para ele e falei, e aí, cara, resolveu aquilo como que tá? Ah, pastor, tá do mesmo jeito, é muito difícil, né, pastor? Porque isso, porque aquilo, porque moralidade. Eu falei a mesma coisa. Cara, confessa, deixa, tal. Cara, passou mais 1 mês e meio, me chamou para conversar a mesma coisa. Cara, essa vez eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando você me ligar de volta, me liga para nós tomar uma coca, comer alguma coisa, mas não me liga para te atender, cara. Ele falou, credo, pastor, por que não? Eu falei, mano, estamos nós 2 bobos aqui. Eu fazendo de conta que você vai ouvir, você fazendo de conta que está ouvindo, e ninguém muda de vida nenhuma. Acho que eu fui meio duro, e ele encheu o olho de lágrimas. Falou assim, mas eu estou tentando. Eu falei, está tentando nada, mano. Ele falou, mas Deus sabe. Aí começou a chorar mesmo. Deus sabe que eu não consigo. Eu falei, para, cara. O apóstolo Paulo fala, cara, que se a gente tem problema com o pecado, porque a gente não tem resistido até o sangue, cara. Falei, então para com isso. Mas Deus sabe que eu quero e não consigo. Eu falei para ele assim, gente, não se escandalize, né? Não é sempre que eu faço. Eu falei, mano, quer saber? Você é bundão demais para ser crente, cara. Sabe o que você devia fazer? Você devia virar budista, cara. Eu falei, vai ser budista, tá na moda, cara, né? É legal, tal. Eu falei, vai ser outra... Cara, você é frouxo demais para ser crente. Cara, e ele falou assim, então eu vou... Então, como que eu resolvo? Eu vou casar com ela, então. Eu falei, cara, você acha um padre para te casar, porque eu não vou te casar.
Falei, cara, sabe por que eu não vou te casar? Você não consegue ficar uma semana sem ter relação com essa menina. E quando ela estiver grávida, no fim da gravidez, tiver de quarentena, o que você vai fazer? Você vai pegar uma prostituta para se aliviar? Falei, eu não vou fazer essa porcaria desse casamento, cara. Destruir uma família. Quer fazer isso aí, vai fazer você sozinho. Ah, então como que eu resolvo? Eu falei, cara, fica 6 meses. Nós vamos te acompanhar sem encostar a mão nessa menina. Andando em santidade, não fica sozinho. Eu vou te acompanhar, a gente casa você. Mano, e o menino tomou jeito, é líder lá, é uma bênção. Agora é o poder da verdade. Abraço, né, Robson. Que eles ainda falam o nome do cara ainda. Imagina se acertou, né? Nossa, se fosse Robson ia ser muito bom. O pastor contou pra ele. Mas ele é benção agora, ele é benção. É agora. bênção, cara, é bênção, mas cara, é o poder Glória da a Deus, verdade. cara. Glória né, a Deus. Cara? É. Agora, é claro, você entra num lugar desse, é mais simples falar do que fazer, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ter essa disposição para confrontar essas pessoas a esse nível. Eu estou contando uma história boa. É claro que eu tenho histórias ruins de confronto, de pessoas que saíram da igreja, que não conseguiram ficar mais, né, cara? Mas uma coisa que eu acho que é um erro muito grande que a gente comete na igreja às vezes, e eu vou dizer da experiência que eu tive, talvez essa não seja a realidade para todo mundo, mas eu cresci, cara, envolvido com a liderança e uma coisa assim, não, é melhor o cara aqui errado do que lá fora. Já ouvi muito. Né? Então, como se assim, não vamos perder o cara, porque se o cara sair, ele se desvia. Cara, agora, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo que toda disciplina no Novo Testamento ela envolvia uma coisa só, que é a quebra de comunhão. Então, Paulo fala, afasta da comunhão, aparta do meio de vós, não cumprimenta, não senta para comer. A disciplina no Novo Testamento é a quebra de comunhão. Por quê? Porque não existe campo neutro. Eu entendo assim que o cara que não se santifica, ele contamina, cara. Ele não fica ali. Então, o que você faz? Você protege um cara desse, às vezes, que não quer mudar, né? Ele não quer mudar de vida, você protege ele, mas você expõe um rebanho inteiro. Eu lembro que eu tinha um menino na igreja lá e a gente estava tratando dele há alguns meses já. Ele falou assim, pastor, eu tenho envolvimentos homossexuais, eu quero mudar isso na minha vida, não é o que eu quero para mim. E a gente começou a acompanhar a vida dele, tratar. Cara, e um dia eu cheguei na igreja, a gente já estava acompanhando ele fazia alguns meses. E ele participava de um grupo familiar que era só de meninos, né? Homogêneo. E aí um menino chegou para mim e falou, pastor, te falaram o que aconteceu com fulano de tal? Eu falei, não. Falou, não, ele baixou num dos meninos da célula aqui e chegou para o cara e falou assim, cara, eu queria que você orasse comigo. Ninguém sabia que ele tinha problema nessa área, né? Ele falou, eu queria que você orasse comigo porque eu queria te confessar uma coisa, eu sinto uma atração por você, já pensei que podia rolar. E o cara, louco, louco, né, meu? Não sei o quê. E aí vieram e contaram para mim. Mano, quando contaram para mim, eu endemoniei, velho. Eu lembro que eu puxei esse cara pro lado e falei assim, cara, se você está fazendo tuas porcarias lá fora, eu tô aqui te amando, cuidando de você, tentando te ajudar. Eu falei, mas você não vai vir aqui baixar nos meninos da igreja. O próximo cara que você baixar aqui, eu vou arrebentar você de pau. MMA Church. Falei, Ministério de Exortação Física. Falei, muito cara, bom. Falei, cara, é a primeira e é a última, cara. Você não vai fazer isso de volta. E é o que você falaria se estivesse fazendo com menina também. Cara, com certeza. Normalmente. Né? Independente. Já fiz isso. Já peguei cara, falei, tem muitos caras sem vergonha baixar, aí. Eu vou botar tua foto num telão da igreja e vou falar, gente, isso aqui não é ovelha, isso aqui é lobo. Então, fica longe desse cara aqui. Tem muito cara sem vergonha. Entendeu? Então, agora, o que acontece? Esse cara, eu tentei resgatar depois. Falei, mano, eu tô fazendo isso e eu amo você. Eu não quero que você vá embora. Mas ele não aguentou e saiu. Agora, ele não contaminou ninguém. Então, eu não acredito, cara, que existe um campo neutro. Ou o cara tá ali e ele quer se santificar, ele pode até... O cara pode ser o pior cara do mundo. Mas se ele quer mudar de vida, ele vai sendo acompanhado e transformado. Agora, tem gente que está ali, o cara não quer mudar. Esse cara ele não vai ser neutro, ele vai contaminar outras pessoas.